lindo. Nossa, coisa Muito linda. lindo. Bacana. Está. É bonito. Ai, tá me devendo essas lágrimas, Tatiana. A emoção, emoção. A todos nós, né? É só gratidão mesmo. Muito bom. E agora, sou eu? Sim, você. Sou eu, então vamos lá. Bom, primeiro agradecer, né, a direção da casa, esse presente de Natal que eu ganhei, de poder estar aqui hoje nesse dia tão importante, né? Eu já vou pedir desculpa a vocês se eu me emocionar, tá, gente? Porque eu fiquei lembrando a Dona Erotildes, eu cheguei a ver a Dona Erotildes em reunião pública, quando eu comecei, e acho que eu vi uma ou duas reuniões só com ela. Quando eu cheguei, ela estava saindo, né, entre aspas, e nunca mais vou esquecer do timbre da voz dela, da emanação de energia que ela tinha na voz dela, sem contar o conteúdo do que ela dizia, né? A Tati já me economizou um pouco, que eu ia falar um pouco, né, dos fundadores, o seu Manuel, a contribuição enorme dele, e que na época em que ele abriu o centro, ele abriu em 32, ele já tinha, ele depois conseguiu que abrigasse em escola do município ali, e ajudou muitas famílias, muitas crianças, né? E conheceu o Joaquim Mortinho de perto e por isso botou o nome dele no centro. Então, agradecer ao seu Manuel, a dona Erotildes, o seu Jean Jorge, o marido dela, e todos os trabalhadores, né? Desde aquela época, e é importante dizer, né, gente, até os dias atuais. Principalmente, não que os outros dias fossem fáceis no passado, mas a gente está atravessando épocas muito difíceis e para uma casa que precisa da ajuda, da filantropia, das festas que a casa fazia, passar por esses últimos quase 2 anos, um desafio enorme, né? Então, particularmente a mim, que devo imensamente a essa casa, e a todas as centenas, e para não, sem exagero, milhares de pessoas que se beneficiaram e que vão se beneficiar dessa casa, né? Agradecer a vocês. Estou segurando aqui, viu? Até agora consegui. Então, gente, eu respeitando o Dr. Joaquim Murtinho, que certamente ficaria muito bravo se eu usasse mais de 2 minutos para falar dele e não da obra, e não da importância dessa obra, para céticos, para pessoas que não acreditam e para quem acredita, para quem se diz espírita, né? Pois, como diz o Haroldo Dutra Dias, um cara que eu gosto muito, e quem achou que eu não ia falar o nome dele hoje se enganou, o espiritismo não quer que as pessoas venham a ser espíritas, ele está aqui para que as pessoas sejam pessoas do bem. É lógico que se você entra na doutrina, se abre para esse aprendizado, você tem muito a ganhar. E a gente não está falando somente do religar com a divindade, a gente está falando de toda a parte filosófica e científica que a doutrina traz para nós. Então, Dr. Joaquim Murtinho, só para a gente ter uma noção de quem é esse homem, né? Quem foi encarnado, ele era um abolicionista, senador da República, foi ministro da Indústria, da Viação, do Comércio, ministro da Fazenda. Ele revolucionou a medicina na época, os métodos de educação, foi estadista, e ele conseguiu uma fama no país inteiro, porque, vejam só, já naquela época ele atendia as pessoas por correio, por carta e telegrama. A gente hoje fazendo aqui no online, achando que está fazendo alguma coisa nova, o Joaquim Murtinho fazia isso na época que não tinha nem recurso, né? Atendia as pessoas da alta sociedade como atendia as pessoas sem nenhuma condição de pagar. E ele tem um texto que eu vou usar hoje aqui, um pedaço, para quem quiser depois ver, que é só colocar no Google Saúde, Joaquim Murtinho. É do livro Falando a Terra, foi uma psicografia do Chico Xavier. Fantástico esse texto, gente. Só para a gente ter uma noção de quem foi Joaquim Murtinho, eu peguei uma fala do presidente do Senado Federal, Quintino Bocaiúva. Hoje é nome de rua, né? Nome de bairro, não sei. Foi em 1911, ele fala do Joaquim Murtinho. Homem bom e forte que atravessava o oceano tempestuoso da vida, espalhando benefícios, fazendo bem e procurando com esforço e tenacidade a felicidade dos outros. Procurava
com o esforço da sua atividade, as vantagens coletivas, as quais deviam promanar o bem geral da coletividade, da qual ele era, como indivíduo, uma esperança e um conforto. Então, a gente vê que o Dr. Joaquim Murtinho, assim como os fundadores da casa, exemplificaram para nós os verdadeiros homens de bem, como a gente vai ver daqui a pouco aqui. E qual é o objetivo nosso hoje, no aniversário de uma casa de luz, né, como tantas outras pontos de luz que existem, de várias religiões, falar para as pessoas, e eu gostaria demais que pessoas que não acreditam em nada se abrissem somente para a leitura de algumas partes da obra, pelo menos. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar o centro, e lá se vão mais ou menos 30 anos, eu cheguei em casa uma vez com o Evangelho segundo o Espiritismo, e a minha mãe e meu pai, por desconhecimento completo, né, depois se apaixonaram e iam todas as festinhas, iam às reuniões. Mas a minha mãe, no início, olhava para o livro, olhava para mim e falava assim: meu filho, toma cuidado com esse negócio de espiritismo, hein? Eu olhei para ela, falei para ela assim, ainda bem que ela não seguiu o meu conselho. Eu falei assim: mãe, arranca a capa do livro, arranca e lê o livro. Se a senhora achar alguma coisa aqui que não é boa, me fala, porque eu não achei. Então, esse pré-conceito, né, esse desconhecimento, e que faz com que a gente perca tantas oportunidades. Então, o objetivo hoje, de forma muito simples e modesta, é chamar atenção para algumas verdades, algumas informações, muito poucas, né, em relação ao conteúdo dessa doutrina, que possam ajudar a gente nos desafios da vida atual. Porque, como está escrito na contracapa do Evangelho, eu já era espírita antigo de banco e de água fluidificada de passe, quando descobri na contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito assim, que o que estava escrito ali eram as máximas morais do Cristo, de acordo com a doutrina espírita, para a aplicação na vida cotidiana. Eu tomei um baita de um susto, porque eu falei, nossa, não é só para achar bonito, porque é bonito, lindo, maravilhoso, porque é lindo e maravilhoso, é para aplicar no dia a dia. Então, se os céticos lessem com a abertura da mente, com o coração aberto, poderiam refletir de forma muito racional, já que a gente escuta no Espiritismo, é a fé raciocinada, quanto é importante, quanto faz sentido as explicações e as proposições do Espiritismo. E para nós espíritas, para nós cristãos, relembrar, porque muitas vezes a gente se vê, e eu me coloco nisso, tá, gente? A gente se vê vivendo e agindo nessa vida, por exemplo, o Alexandre se vendo nessa vida como o Alexandre. Então, o desespero, a descrença, a desesperança, meu Deus, está tudo errado, esse mundo está perdido. E eu começo a pensar, mas está tudo escrito na doutrina. Até esse desafio que a gente está passando atualmente, né? Tem uma fala do livro A Gênese que explica muito isso, né? Na Gênesis, no capítulo 18, está assim: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, lá no capítulo 18 da Gênesis, a gente vai ler com detalhes tudo o que está acontecendo hoje. Os suicídios dos jovens, as perturbações sociais, todos os problemas sociais que estão acontecendo. Já está tudo escrito lá. E não é assim uma tragédia anunciada, é um processo de evolução, um processo de crescimento. Muitas vezes eu penso que nós, espíritas, também precisamos relembrar que acreditamos nisso e que isso nos serve para o desafio da vida atual, né? E qual é o desafio da vida atual que a gente pode pegar de exemplo? Eu gostaria que, enquanto eu leio aqui alguns desafios, seria bem bacana se cada um pudesse perceber na sua vida, na sua realidade, que coisas parecidas, com o que se identifica de desafios, de problemas na vida atual. Então, com a ajuda desse querido amigo Haroldo Dutra, a gente elegeu 3 desafios principais, que são a violência, aliás, 4. A violência, problemas morais, o sectarismo, ou seja, a intolerância, a separatividade, os grupos, né, cada vez maiores, políticos, de esporte, de gênero,
e cada vez mais grupos separados, individualizados, vamos dizer assim. O medo do futuro. A gente pode falar também da depressão. A Organização Mundial de Saúde soltou há poucas semanas, se eu não me engano, dizendo uma informação dizendo que a depressão é a doença que mais vai incapacitar e de maior mortalidade daqui para frente. A depressão, problema emocional. Então, como é que a gente explica num planeta tão desenvolvido em tecnologia, em meios de produção de alimento, de remédios, como a gente pode... não combina muito toda essa evolução com toda a doença que aumenta cada vez mais, com toda a pobreza que aumenta cada vez mais, as taxas de suicídio que estão lá em cima. Então, esses desafios atuais, se a gente olha de uma maneira apenas olhando para a vida atual, para a vida de hoje, alguns não têm explicação. A gente entra mesmo num parafuso pensando como vamos sair dessa, né? O que vai acontecer? E a gente é atacado pelo pessimismo, pela desesperança, pelo medo, e o ser humano com medo ele se fecha na casa dele, na casa mental, na casa emocional, começa um individualismo, um egoísmo, né? Seguindo aquela frase antiga, farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, o medo ele começa a criar o contrário do que o século XXI traz. Ele é o contrário da cooperação, da ajuda, da integração. Quando a gente fala da violência, e aí eu peço que cada um reflita, né, se na sua vida pessoal, na sua vida familiar, existe qualquer tipo de problemas desse, para que a gente possa aproveitar essa fala de hoje com o que vai vir depois. Eu vou falar dos desafios da vida atual e dos ensinos da doutrina que podem ajudar a gente. Então, por exemplo, a violência, a gente fala da violência contra o outro, não necessariamente e somente a violência física, que infelizmente parece que cresce nos dias atuais, a violência no trânsito, a violência doméstica, entre pais e filhos, entre irmãos. A gente vê coisas horrorosas no jornal de morte de filhos, de pais, de coisas horríveis que são inacreditáveis nos dias de hoje. Mas a violência também, gente, contra nós mesmos. Então, a violência da cobrança de uma perfeição hoje, a violência pessoal, inconsciente, na grande maioria das vezes, da baixa autoestima, onde eu não me permito galgar novos horizontes na vida, caminhar na vida. Vários tipos de violência pessoal, inconsciente, que a gente comete contra nós mesmos. O esforço demasiado, a alimentação inadequada, o trabalho excessivo, a preocupação com as coisas da vida, né? O medo do futuro é uma questão muito, muito proeminente hoje, né? Isso causa em nós um estresse, isso causa em nós gastrite. O Joaquim Murtinho tem um trecho muito bacana que a gente vai ler daqui a pouco, onde ele relaciona os problemas emocionais com problemas físicos, nomeando doenças físicas que a gente tem. Os problemas morais que a gente percebe hoje de forma muito gritante, né? Impunidade, como a gente diz, a roubalheira que acontece, né? Rios de dinheiros para os bolsos e hospitais sem remédio, escolas sem professores, sem qualidade, e onde a gente falou da pobreza cada vez maior, os vícios, o orgulho, o egoísmo, esse sectarismo, essa divisão. A gente teve há poucos anos atrás, na última eleição para presidente, coisas absurdas, né? De famílias se separarem por opiniões diferentes. Então, ao invés de discutir fatos e opiniões, se falava de forma pessoal contra as pessoas, né? Então, nesse sentido, e usando isso como exemplo, chamar atenção para a fé raciocinada, principalmente para nós espíritas, principalmente para nós, né? Porque tem aquela frase que amedronta, né? Pelo menos a mim, quanto mais receber, mais vai ser cobrado, né? Quanto mais foi dado, mais será cobrado. Então, pensa bem, se você já tem mais de uma semana espírita, já leu 2 folhas do Livro dos Espíritos, 3 folhas, tá bom. Não fica pensando, quando chegar no céu, tem carteirada, eu sou espírita. É melhor até esconder a carteira. O azar nosso é que lá no céu já deve ter computador há muito tempo. Então, você vai dar o seu CPF para o Pedrão, com todo respeito, viu, Pedrão? São Pedro, diz que é quem tem a chave do céu, né? Você dá o seu CPF, ele puxa a tua lista, fala, nossa senhora, Alexandre, né? Alexandre Ambrosio Garcia.
É, sim, senhor. Cheio de medo. Faz favor, tá vendo aquele ônibus ali, plaquinha céu? Pega ele. Ai, que bom, eu vou para o céu, Pedrão. Centro Espírita do Umbral. Que você aprendeu, você estudou, você chegou a fazer uma outra palestra com essa ficha aqui, meu amigo. Não, pelo amor de Deus, vai direto para o Umbral, sem escala. A gente fala assim, brincando, mas a coisa é muito séria, né? A nossa consciência cobra de nós muitas coisas. A gente, quando está encarnado, está preso dentro do corpo físico, que limita os nossos sentidos. Pois veja, o cachorro enxerga mais do que a gente, escuta. Os animais têm mais sensibilidade, o mundo para eles é maior do que o nosso. Quando a gente desencarna, guardadas as proporções de evolução e maturidade de cada um, os nossos sentidos se ampliam. Então, o que a gente fez de bom, a gente vai achar melhor ainda. Ai, que bom! Mas o que a gente fez de ruim, eu quero ver se consigo levar um gorro. Quando eu desencarnar, se dá para levar um gorro, pelo menos, para eu esconder a cara. Perdão, deixa eu esconder minha cara, porque eu estou cheio de vergonha aqui, perdão, pelo amor de Deus. Mas é essa responsabilidade que a gente precisa ter. E não só por um motivo de, como é que vai ser quando eu desencarnar? Não, para a gente viver melhor. Então, onde a gente falou de violência, a gente vai citar aqui, gente, alguns trechos pequenos de uma ajuda enorme que o Espiritismo dá para nós. A obra é enorme, tá, gente? Fora os livros do Chico, mais de 400 livros, de Valdo. Mas olha que coisa interessante. Só no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, a gente tem capítulos falando sobre os caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, que significa dizer que tem espíritas que não são bons dentro desses critérios, a parábola do semeador, o dever, a virtude, o homem no mundo. Estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na parte terceira, a gente tem as leis morais. Gente, tem informação para qualquer coisa que você quiser saber da sua vida, da vida do planeta. Deixa eu pegar aqui as leis morais, gente. Então, olha, a origem das leis morais, o bem e o mal, a prece, os sacrifícios, o limite do trabalho, casamento e celibato. Estou lendo alguns trechos importantes, tá? Meios de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade e, principalmente para nós aqui hoje, no capítulo 11, lei de justiça, amor e caridade. O que a gente está dizendo aqui de forma muito rápida, muito simplista, é que a gente tem ferramentas, a gente tem a teoria toda gravada ali, toda codificada de forma mastigada. E a gente vai chegar lá, tá? Porque não é tão simples quanto ler, entender e fazer aquilo. Não é, a gente sabe que não é. Mas tem duas frases do Espiritismo que deixam a gente sem muito argumento, né? Infelizmente, porque eu podia ter algum argumento quando eu desse de cara com o Pedrão. Pedrão rindo da minha cara, eu tinha um argumento, mas não tenho um argumento. Porque até na hora que eu falar que sou espírita, ele vai falar assim, eu falo, Pedrão, eu não consegui, não dava para ser perfeito. Ele vai falar assim, não, mas ninguém falou que era para você ser perfeito. Qual era a frase, Alexandre, que definia o espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral, sim, e pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Eu fui pegar no dicionário o que significa esforço. Empregar mais força ou empenho em determinada ação. Tem que fazer um esforço. 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, é bem bacana a gente pensar que a perfeição pedida, né, falada, citada por Jesus, e vamos lembrar que é a perfeição relativa, né? Não vamos ser perfeitos como Deus, senão Deus não seria onipotente, onipresente, né? Mas vamos chegar à perfeição relativa. Ela é um processo que vai acontecer não somente ao longo dessa vida. E o que a gente mais vê, por exemplo, no meu trabalho, é a pressa da perfeição. No atendimento, na psicoterapia, as pessoas têm pressa da perfeição. E a palavra mais usada é o ainda. Poxa, eu ainda estou nessa. Eu ainda estou nessa. E aí vamos lembrar da frase do Chico,
para uma mãe que se desesperada, o filho com 40 anos no vício, e ela não sabia mais o que fazer. Chico, por favor, pede uma ajuda aí para Emmanuel. E o Emmanuel, depois de algum tempo, fala, olha, diz a ela que a previsão para ele sair dessa é de mais umas 3 encarnações. Então, muitas das coisas que a gente quer consertar agora, a gente já vem de tão longe, às vezes, repetindo. Por isso que o Emmanuel fala que a gente, pelo menos, errasse coisas novas e não as mesmas de antes. Então, quando a gente fala desses desafios da vida, a gente quer também falar dos ensinos de Jesus, dos problemas do cotidiano. Então, pensa nos tipos de violência dentro da sua casa, dentro do seu coração, contra você mesmo. Às vezes, um olhar indiferente, um desprezo, uma fala arrogante, o egoísmo, a grosseria, tudo coisas humanas, tá, gente? Por favor, deixe o chicote. Isso aqui eu costumo chamar de culpa, né? Deixa a culpa para lá. Não é para pensar assim, eu faço isso, eu faço assim, eu sou egoísta, assim. Que hora que eu perco a cabeça, eu fico irritado. Lembrar que nós somos humanos e somos espíritas tem mais uma coisa importante para lembrar. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, o segundo de baixo para cima, na escala evolutiva, e estamos na categoria dos espíritos imperfeitos, que não tem nada de errado ou ruim. A gente está na escala de evolução. Achar que é errado ser imperfeito dentro dessa definição seria como olhar para uma criança que não sabe ler ainda, que está na escola, e dizer que ela está errada. Ela não está errada, ela só não chegou naquele ponto ainda. Ela está evoluindo, ela está galgando essa conquista dia a dia, né? Com esforço. Então, quando a gente fala dos desafios, a gente quer falar dos ensinos de Jesus. E nós vamos citar aqui alguns, só para ilustrar como a gente tem material para passar por esse momento tão difícil, a transição planetária. E vale lembrar que a transição planetária ela é um momento de excessos, é um momento de descontrole, de excessos da maldade, de excessos das forças contrárias ao progresso, dos excessos da comida, de todos os tipos de excesso. E por isso é tão importante a gente vigiar, como disse acho que o Sérgio agora no início, orar e vigiar. Então, com relação à violência nos dias atuais, no Evangelho, no ponto dos homens de bem, ele dá algumas definições do que seria o ódio, do que é o homem de bem. Então, ele diz que o homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. É indulgente com as fraquezas alheias. Nunca se compraz em buscar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições. Não prejudica o outro com palavras malévolas. Não fere os outros com orgulho e com desprezo. Não causa sofrimento ou contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar. Com relação aos problemas morais, tem uma fala muito simples do homem de bem. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, olha que frase bacana, gente, todas as dores, as decepções são provas e expiações, e as aceita sem murmurar. Todas as vicissitudes, todas as dores, decepções são provas ou expiações. Aceitar sem murmurar não significa eu tenho que aceitar. Kardec tem uma frase muito bonita, muito simples, mas muito bacana, quando ele fala que bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados assim expostos. Está no capítulo 7, O Homem de Bem, do Evangelho. Bem compreendido, então a gente tem que estudar, tem que fazer o estudo na casa espírita, ou em outro lugar sério que te dê uma informação correta. Mas, sobretudo, bem sentido. O que quer dizer isso, gente? Não adianta não murmurar das vicissitudes como uma forma simplista de represar aquilo que você está sentindo, você está bravo, você não suporta aquilo, não quer saber, mas eu tenho que segurar. Eu já escutei várias vezes, ao longo desses anos, no consultório, pessoas que não admitiam ter raiva. E eu escutei muitas vezes a pessoa falar assim, eu não posso ter raiva, Alexandre, eu sou cristão.
Então, olha a confusão que a gente acaba fazendo por desconhecimento, né? As 5 emoções básicas, a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o asco, são inerentes ao ser humano. Não dá para nascer humano e não ter isso. Não depende de você querer ou poder, você vai sentir raiva. E a raiva é uma energia de ação. Não tem problema, nem pecado nenhum sentir raiva. O problema é o que a gente vai fazer com ela. Então, percebe que a falta de informação confunde muito a gente nessa trajetória. Por isso é tão importante o estudo. Continuando aqui nas lições do homem de bem, para os principais desafios atuais, alguém aí não precisa falar, nem responder, nem balançar a cabeça. Alguém está pensando aí se tem alguma questão em casa de violência, pessoalmente, seja contra si mesmo, uma conduta que não é legal? Não estamos pedindo a santidade, não, tá, gente? Nós somos humanos e essa é a coisa principal para a gente lembrar, para não ficar usando isso aqui demasiadamente. Alguém percebe aí uma exacerbação do orgulho, da vaidade, ou o contrário, né? Porque a humildade demasiada pode ter outro nome também. O sectarismo, eu não gosto de fulano, fulano é da escola tal, fulano é da escola de samba tal, é do partido tal, é do grupo tal. Um preconceito religioso. Alguém se vê com medo do futuro. O medo é uma das 5 emoções básicas, hein, gente? Então, sentir medo não tem problema nenhum. Alexandre, eu tenho medo do futuro, eu tenho medo de ficar sem grana, sem comida, eu tenho medo da doença, tenho medo da morte. Tudo bem, somos humanos. O problema do sentir, e aí é preciso buscar ajuda, é quando ele começa a te paralisar, é quando ele começa a inviabilizar rotinas, coisas que você gostaria de fazer, que você queria vivenciar. Aí começa o problema das emoções. Sentir as emoções não é problema. O problema é que a gente, infelizmente, culturalmente, nas famílias, nas escolas, nunca aprendeu a lidar com as emoções. Toda a série psicológica da Joana de Ângeles fala o tempo todo, e a gente falou bastante isso, quase toda a aula do Renovando Atitudes no Centro Joaquim Murtinho, a gente falava trechos escritos por Divaldo, psicografado por ele, onde a Joana falava que é preciso sentir a emoção, ter acesso às suas próprias emoções. Em geral, gente, a gente não se conhece. Eu dou meu exemplo aqui, que eu quebrei 4 dentes de tanto apertar o maxilar. Não foi de uma vez, não, tá? Foi ao longo de anos. O que eu apertava o maxilar? Eu sentia raiva. Quando alguém falava assim, você sente raiva? Não, não. Porque eu reprimi isso. Porque o que eu escutava desde cedo não fica assim, que coisa feia. Que criança feia, está com raiva. E fora o sorriso dos pais. Se você dá um sorriso, o pai dá um sorriso. Opa, meu pai quer um sorriso, não quer raiva. E a gente acaba se moldando a um externo. A gente, em geral, na sociedade atual, a gente busca cada vez mais o externo. O que eu preciso fazer ou ser para ser aceito pela sociedade? E vai deixando para trás quem nós somos de verdade. Numa sociedade capitalista, materialista, a gente não tem referenciais de humanidade. Parte do princípio que as normas, as convenções sociais do que ser um homem bem-sucedido, elas são, em muitos momentos, conflitantes, por exemplo, com as leis de Jesus, do que é um homem de bem. Então, ele fala aqui a respeito do sectarismo, que o homem de bem não tem distinção de raça, nem de crença, vê a todos como irmãos. Respeita nos outros as convicções sinceras, não reprova, não maldiz o que o outro pensa. E a gente vai falar aqui sobre o medo do futuro. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Não tem problema nenhum bens materiais, né? Mas, como diz o Haroldo, dinheiro, bens materiais são meios de vida e não a finalidade da nossa vida. Então, a respeito da fé no futuro, gente, lembrar de alguns dos pilares da doutrina é importante. A imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a existência de Deus. E a ciência fractal é uma ciência, comprova que a criação toda é matemática. Desde a disposição das pétalas de uma flor até a criação do cosmos, tudo funciona em cima de leis matemáticas. Olha uma coisa organizada,
Olha uma coisa ordenada acontecendo. Então, se até o cosmo, do cosmo a uma pequena flor, existe uma coerência, uma matemática, uma organização, será que na nossa vida só que está dando errado? Aliás, será que tem alguma coisa dando errado na nossa vida? Ou como a gente viu lá em cima, as dores, as decepções, as provas são ferramentas da vida para despertar em nós os nossos valores, para fazer com que a gente fortaleça e conheça aquilo que nem a gente sabe a nosso respeito, todo o nosso potencial, toda a divindade que tem dentro de nós. Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, de cabeça eu só sei essa, tá, gente? Você vai falar, nossa, ele sabe de cabeça, eu só sei essa pergunta, é a número 1. Ele fala que tudo que a gente precisa para a nossa vida, para a nossa evolução, já está dentro de nós, como uma semente. E eu entendi que essa semente, que é a nossa divindade, o nosso pedacinho de divindade, porque nós somos parte dela, ela está só à espera da luz da consciência, para florescer, para despertar e levar a gente para esse lugar tão esperado de plenitude e de paz. Eu vou ler aqui um trecho do livro Falando da Terra. O nome do capítulo é Saúde, que fala o Joaquim Mortinho, doutor Joaquim Mortinho. Esse trecho é dele, foi psicografado por Chico Xavier. Se o homem compreendesse que a saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual, certo se consagraria à vida simples, com o trabalho ativo e a fraternidade legítima por normas de verdadeira felicidade. Eu vou ler mais alguns trechos e percebe, gente, que o quanto as nossas emoções, o quanto o nosso agir interfere diretamente na nossa saúde psíquica, física, nas nossas relações. Uma célula no corpo precisa estar harmônica, precisa estar saudável, porque senão ela compromete o tecido do qual ela faz parte. Pode ser o aparelho respiratório, pode ser o aparelho digestivo. Se uma célula não está bem, ela compromete todo o aparelho. Se esse aparelho não está bem, compromete o corpo. Se o corpo não está bem, compromete. E aí, consequentemente. Da mesma maneira, individualmente, é preciso que a gente busque essa harmonia, que a gente vai falar aqui, a gente só consegue através do autoconhecimento, para ter saúde física, para ter saúde emocional. Então ele continua, a mente aflita despende raios de energia desordenada, que se precipita sobre os órgãos, à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. O homem comumente apenas registra efeitos, sem cogitar as causas profundas. Na grande maioria das vezes, os efeitos físicos, mas sem saber emocionalmente, na sua conduta de vida, o que está causando aquilo. Só um parágrafo aqui, um parêntese, gente. Existe a medicina germânica, eu não vou falar detalhes sobre ela aqui, mas que comprova, a partir de 60 mil casos estudados, a relação direta entre emoções e problemas físicos, desde a gripe até o câncer. Que, na verdade, o que a gente chama de doença, de falha do corpo, é uma tentativa do corpo de ajudar a gente a tomar consciência daquela questão emocional que me desarmoniza psiquicamente e se perdura ou se aumenta, se reflete no corpo físico. Então, Joaquim Mortinho já falava isso há muito tempo atrás. Como as obras do André Luiz, às vezes com antecedência de 40, 50 anos, falam de descobertas da ciência, da física quântica. Por isso eu falo que para os céticos ler a obra seria muito bom, porque ele vai ver que há 40 anos atrás, antes da descoberta, a psicografia do Chico já falava sobre isso, que hoje é comprovado pela ciência. O que dizer das paixões ensopitadas, das enormes crises de ódio e de ciúme, dos martírios ocultos do remorso, que rasgam feridas e semeiam padecimentos inomináveis de delicada constituição da alma? Que dizer relativamente à hórrida multidão de pensamentos agressivos de uma razão desorientada, as quais tanto malefício trazem, não só ao indivíduo, mas igualmente aos que se achem com ele sintonizados. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino, comprometendo-lhe a normalidade das funções. Interessante ele falar de sistema endócrino, né?
A gente está falando de uma palestra espírita, do Dr. Joaquim Murtinho, de um texto psicografado, e olha como ele continua. Mas não somente a hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Moléstias como o aborto, a encefalite letárgica, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, nevralgia, tuberculose, parece aquela música do Titãs, né, que fala um monte de doenças junto, né? Mas não, aqui ele está falando várias doenças que têm a ver, inclusive formas de câncer, que podem vir dos desequilíbrios, inclusive do pensamento, e que em muitos casos são inúteis qualquer recurso de medicamento, pois só a modificação do movimento vibratório da mente, à base de ondas simpáticas, poderá oferecer ao doente as necessárias condições de harmonia. Então, ele fala um monte de doenças que nascem do desequilíbrio da mente, que muitas vezes nem o remédio cura. Às vezes cura e passa um tempo, a pessoa fica doente de novo. E cura e passa um tempo, fica doente de novo. Ela está tratando causa. Aliás, ela está tratando sintomas e não causas. E a gente começa a perceber quanto a harmonia, a nossa harmonia íntima, reflete em toda a nossa vida. E se reflete na nossa vida, vai afetar a nossa família, a sociedade, vai afetar o planeta inteiro. Na transição planetária, e muitas vezes a gente se vê esperando a transição planetária acontecer e esquece que nós somos as células que, se modificando, vão modificar esse corpo. O quanto é importante a presença, a participação, a transformação de cada um de nós para fazer essa transformação. E essa transformação vai acontecer quando a gente começar esse trabalho de se transformar num homem de bem, de buscar esse homem de bem. E aí eu trouxe aqui a pergunta 918. Através de quais sinais pode-se reconhecer o homem de bem, o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus, e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a justiça, o amor e a caridade em sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os atos praticados. Ele se perguntará se não violou esta lei, se não fez mal, se fez todo o bem que pôde. O homem de bem que a gente fala aqui, e quando a gente lê todos esses pontos, não dá uma impressão assim, alguém se quiser arriscar e levantar o dedo, eu não posso ver todos de uma vez, que eu estou no celular. Mas quando eu leio isso aqui, eu penso assim, a primeira coisa, nossa, como a gente está longe disso, como eu estou longe disso, será que é possível, gente, um dia eu ser um homem de bem, eu parar e falar assim, eu sou um homem de bem, eu já cumpri todo o checklist de Jesus, não faço isso, não faço aquilo, já penso assado, não penso mal, não julgo. Não parece uma coisa, às vezes, surreal? Não parece uma coisa tão distante, né? Fala a verdade, gente. Deixa eu ver se as cabecinhas balançam ou não. Parece uma coisa distante? Eu sei que para vocês estão aqui não, porque vocês são espíritos já elevadíssimos, não tem esse problema. Mas para mim, nossa senhora, parece que está lá na China, eu estou aqui a pé, eu tenho que chegar lá. E aí, muitas vezes, gente, preso no nervosismo, na ansiedade, e vamos abrir outro parênteses aqui, as emoções que mais te incomodam na vida, as emoções que mais te prendem, te impedem de seguir o teu caminho, seja ele qual for o teu desejo, estão ligadas, a princípio, nesse lugar aqui, na nossa criação. Com todo respeito aos nossos pais, grandes heróis que fizeram o melhor que eles puderam. Mas erraram como a gente também errou com os nossos filhos, pelo menos eu, bastante. O que eu quero dizer a princípio? A princípio estão na nossa infância. Mas o que é a nossa infância? O que é o conjunto familiar onde nós nascemos? Resultado das nossas vidas passadas. Por isso é tão importante, principalmente para a gente espírita, a gente não vai aceitar o familiar difícil de uma hora para outra porque tem que aceitar. A gente não vai deixar de ter raiva de situações que nos irritam profundamente porque tem que deixar de ter raiva. Isso é ilusório, isso é fictício.
isso vai causar mais problema para você. E sabe qual é o pior problema? O tempo está passando e você mesmo acaba acreditando que não sente mais raiva, que já superou aquilo. Por isso Joana fala tanto, e o próprio Kardec fala, é preciso sentir, é preciso dar espaço para você perceber qual o sentimento que vem. Porque esse sentimento, ele é que traz a informação. O que está acontecendo na sua vida hoje? A gente não precisa necessariamente olhar para as vidas passadas, né? Como a gente aprende na doutrina. A nossa vida hoje, os problemas que a gente enfrenta, são um resumo da nossa questão enquanto alma. Tudo que a gente viveu lá atrás está resumido aqui hoje. Nós, inclusive, somos a melhor versão do que nós sempre fomos hoje. Por isso é tão importante a gente considerar que nós estamos aqui de passagem para aprender com os problemas, com as dores. Quando a gente lê, e seria bem bacana se vocês pudessem ler esses capítulos, né? Eu não teria como falar mais sobre eles aqui por conta do tempo. O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e a parte terceira das leis morais, no capítulo 11, principalmente a lei de justiça, amor e caridade, para poder ter noção, só nesses 2 capítulos, o quanto de informação relevante que, se a gente se colocar, se propuser a fazer uma experiência, durante um mês eu vou procurar seguir, vou fazer um esforço para seguir essas leis. Mas aí cabe 2 remédios que eu descobri, estou vendendo para quem quiser, alguns aqui já conhecem. No teu processo de evolução, no nosso processo de evolução, gente, eu vou ler de novo qual é a definição do verdadeiro espírita. Aquele que consegue fazer uma transformação moral. Transformação começa... Quem era do meu tempo ia no circo e via a conga. A conga era uma mulher de boa aparência lá, e aí mudava algumas luzes e aos poucos ela ia se transformando. Só que ela se transformava num macaco feroz, horrível. A gente saía correndo da barraquinha do circo, né? Era gostoso ficar lá fora vendo os outros correndo com a cara de medo. Mas a transformação ela ocorre sempre de forma gradual, paulatina. Ninguém planta uma árvore e consegue ver diariamente o crescimento que ela fez. Não vê. Mas é importante a gente acreditar que esse crescimento está acontecendo a partir do nosso esforço. Então, o que eu quero dizer com isso é que é importante no nosso processo de buscar ser esse homem de bem, buscar seguir os postulados espíritas, a gente ter muita amorosidade e paciência com a gente. Ó, é genérico, mas funciona, tá, gente? Desde que você faça esforço. Lembra, esforço é empregar mais força. É se empenhar, se determinar, mas não à custa de culpa e de chicote. Respeitar o seu tempo, respeitar o nosso estágio evolutivo, as nossas quedas. Se você cai de forma consciente, diz a Joana de Ângeles nos livros dela, que sabedoria é você aprender com esses erros. E ainda que você caia novamente, se você está consciente que caiu novamente, você está construindo a consciência para cada vez cair menos, até que um dia, naquela questão, você não cai mais. Isso chama maturidade, isso chama sabedoria, que não tem a ver com idade e com a quantidade de livros que você leu. Tem a ver, sim, com a teoria que você aprendeu, mas com o tanto que você viveu. Lembra do que Kardec disse? Bem compreendido, ou seja, você vai estudar, mas principalmente sentido, o Espiritismo leva a resultados. E como diz a Lúcia Helena Galvão, sem pressa e sem pausa. Gente, essa não é a última vida nossa. Nós somos imortais. Não vamos ser negligentes, permissivos, mas conscientes. Respeitar o nosso tempo. Tem coisa que eu consigo andar mais rápido, outras não. A minha própria consciência, como diz na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, tem tudo que eu preciso. E ela é quem vai me dar uma cutucada de vez em quando. As minhas desarmonias emocionais e físicas também vão chamar a minha atenção. Porque, como diz aqui no Evangelho, se existe como diz Joaquim Murtinho, se existe uma harmonia espiritual, existe uma harmonia física. É claro que tem coisas que a gente traz de vidas passadas. Mas o principal
esforço nosso aqui hoje é chamar a atenção do quanto o autoconhecimento pode fazer com que a gente descubra em nós as coisas que nós precisamos trabalhar dentro da nossa alma, para então conseguir, de forma mais plena, mais suave, conquistar esses ensinamentos de Jesus. Mas a gente faz ao contrário, a gente busca por exemplo, vai lá nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, ler o que é um homem de bem. E quando você tenta, e quando você se coloca a fazer, a tentar viver aqueles dizeres do homem de bem, ali vão aparecer objeções dentro de você. Ah, mas fulano não merece isso. Ah, mas eu não tenho paciência. Que raiva que me dá. Então, olha que coisa bacana da vida. Olha como a mecânica da vida é perfeita. A dor te leva a se mexer, a fazer algo na vida. E quando você se coloca a fazer algo na vida, vem as objeções. Vem as que a gente chama de crenças limitantes. Vem os impedimentos emocionais. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu não sou bom bastante. Ah, eu morro de raiva, eu sou uma pessoa muito irritada. Gente, esse é o nosso tesouro. Aquilo do qual a gente foge a vida inteira, as nossas dores, os nossos defeitos, entre aspas, eles são os nossos tesouros, porque são eles que merecem a nossa atenção. São eles que merecem o nosso olhar. Então, é o que Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo, e está no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao afastamento do mal? Então, olha, o arrastamento do mal é tão provável, é tão certo, que até Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Às vezes eu brinco, pedindo desculpa, Paulo, é só uma brincadeira, que ele era um tremendo boca de sapo, né? Porque ele há 2000 anos atrás falou assim, é certo que iremos cair muitas vezes. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, você falou o negócio, está todo mundo caindo toda hora. É certo que nós iremos cair muitas vezes. Gente, errar é humano. Insistir no erro, com toda desculpa, dar uma palavra, é burrice. Porque ele vai causando transtorno. Ah, mas eu não consigo, Alexandre. Opa, olha que legal, tem um negócio aí para olhar dentro de você. Eu não consigo. Então, nessa pergunta, a resposta é o que Santo Agostinho fala. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E por mais simples que pareça, gente, se você começa a olhar todo dia para você, você para 5 minutos, não precisa mais do que isso, com amorosidade e paciência, por favor, hein? Não é com isso aqui, não. Ah, Alexandre, hoje você falou mal do fulano, hoje você pensou mal do Beltrano. Não. Nós somos espíritos imperfeitos a caminho da evolução. A lei de progresso é uma das leis de Deus, é universal. Desculpa dizer isso, gente. Não depende de você evoluir. Não é você querer ou não, você vai evoluir. Mas pode ser pelo caminho do amor, ou pode ser pelo caminho da dor. A vida vai te levar a evoluir. Como ele disse lá no início, as dores, as decepções são ferramentas da vida. Então, é muito importante a gente parar 5 minutos no dia para fazer uma autoanálise amorosa, uma autoanálise serena com a gente, entendendo que nós erramos sim, mas é a partir deles que a gente vai se melhorar. Os erros, gente, e diz a história do sábio, né? Sábio, como eu faço, mestre, como eu faço para me tornar um sábio? Alexandre, faça boas escolhas. Mas é só isso? Faça boas escolhas e você vai ser um sábio. Que bom. E como é que eu aprendo a fazer boas escolhas? Fazendo más escolhas. Então eu vou errar à torta direita? Não, não é esse o caso. A gente tem o mínimo de coerência e consciência para entender que não é por aí. Mas em errando, sente a dor do erro, veio a culpa, é normal, ficou chateado, triste, é normal, acolhe isso, sente o que você está sentindo, dá espaço para essa emoção. Mas passado aquele primeiro momento, pergunta para a vida, para que eu passei por isso? Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Me ajuda, isso está se repetindo na minha vida toda hora, tem algo que eu não aprendi ainda. A gente tem uma oração que é poderosíssima, né? O que é a oração, gente? A sintonia é você destampar os ouvidos. É você tirar dos seus ouvidos as preocupações, os medos, tirar dos ouvidos
e dá ouvidos à intuição, a seu anjo da guarda. Então, é muito importante a gente buscar o estudo, porque novas informações vão trazer reflexões novas, que provavelmente vão se deparar com verdades antigas. Em mudando essas verdades antigas, muda o seu comportamento. Olha você se construindo como pessoa no dia a dia. E sabe o que mais vai te ajudar? Os problemas e as dificuldades, que são os testes. Não dá para aprender. Sabe quando você fala para o filho? Espera, você vai ver. Quando você passar por isso, vai me entender. Não está me escutando, né? Então, tudo bem. A gente fala até com raiva, né? Ah, não quer me escutar? Tá bom. Vai dar com os burros na água, porque eu já sei, já passei nessa rua, estou te falando todos os buracos que tem, mas você só vai aprender quando cair neles. E é assim, gente. Quantos de nós não aconteceu isso? A gente aprende vivendo isso. Por isso a gente tem que encarnar. Porque não adianta o mentor fazer 100 mil anos de instrução. Entendeu, Alexandre? Entendi tudo, está na ponta da língua. Quer que eu repita? Não, 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 não. Você vai encarnar. Repete lá, vivendo isso que você aprendeu. Então, olha a mudança de paradigma que é a gente poder entender dificuldades e problemas como ferramentas de ajuda ao nosso autodescobrimento, que vai trazer para nós uma vida cada vez mais plena e feliz, e com o coração cheio de gratidão, entendendo essa mecânica da vida que te envolve, que te fortalece, percebendo, às vezes, depois de 50 anos de vida, 70, você nunca esteve sozinho, vem uma vontade enorme de compartilhar isso. E aí fazer a maior expressão do amor, segundo Jesus, que é a caridade, a benevolência, a indulgência, perdoar o próximo. Mas tudo isso com consistência, entendendo de dentro para fora, a partir do teu autoconhecimento e das tuas possibilidades de avançar nesse ou naquele lugar. Nossa maior vontade hoje, honrando a história dessa casa, que particularmente me salvou a vida algumas vezes, e da minha família, passar para as pessoas a importância do estudo, a importância, inclusive, da gente poder ajudar casas como essa, e o próprio Centro Espírita, com um trabalho tão lindo que faz com as vovós, com a cesta básica para os assistidos, a evangelização para os filhos dos assistidos. Imagina levar luz para essas crianças, gente, que passam por situações que nem nós adultos suportaríamos. Um enxovalzinho de bebê para as mamães que ficaram grávidas e não têm a menor condição nem de ter o filho. A importância de exercer a caridade, de nós que somos tão privilegiados, podemos usar alguma coisa desse privilégio, seja da saúde, da nossa sanidade mental, das nossas condições financeiras, para ajudar o outro, porque tem uma cura muito grande das nossas dores quando a gente se depara com a dor do outro e se coloca a serviço. Só para terminar, a Nete Guimarães tem uma palestra muito bacana, o funcionamento, a neurologia da caridade, e ela explica como a caridade é poderosa na cura da saúde, dos problemas físicos. Abrir mão, desapegar um pouco da nossa própria dor, tanto quanto possível, para olhar para a dor do outro. Então, com a busca do autoconhecimento, viver cada vez com mais saúde física e mental, e entendendo esse contexto que nos envolve, nos unir a esse esforço planetário, junto com o nosso Mestre Jesus, com casas tão maravilhosas quanto o Centro Espírita Joaquim Murtinho, para nos melhorar, melhorando todo o nosso planeta, toda a nossa coletividade. Eu sou muito grato a vocês por esse presente de aniversário Dia das Crianças, Natal, que ganhei hoje, e tenho saudades e espero que a gente juntos possa crescer cada vez mais. Gratidão.